Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas, né? Hoje, depois de algum tempo, né, nós reiniciamos a nossa atividade do Historiando.com às quartas-feiras. Hoje vai ser a nossa última live do ano e vai ter especialmente a presença do historiador Fábio Garcia, que está aqui ao meu lado, né? Essa live ela é em especial, além de ser a última live do ano, né? Mas ela vai trazer uma temática que tem muito a ver com a história. Muitas vezes não é um tema que o professor ou a professora em sala de aula acaba abordando, acaba achando que é mais um tema lá da língua portuguesa ou das aulas de literatura, porém entender, né, como se constitui, como se constituiu e as personalidades que fazem parte, né, da literatura negra catarinense, e também entender a história do nosso estado e principalmente a história, né, da população negra em Santa Catarina, que quem já acompanhou as nossas outras lives e a gente discutiu essas questões, né, da invisibilidade desses grupos ao longo da história e como a literatura, e aí tem até uma discussão, né, do termo, se é literatura negra ou literatura afro-brasileira, mas aqui a gente está entendendo a literatura negra justamente porque ela vai ser uma forma também de resistência desses grupos. E o Fábio, ele é um pesquisador desses intelectuais negros e negras que justamente, através, né, do seu trabalho, resistiram e também tentaram se tornar visíveis dentro da sociedade catarinense. A própria história dele, vocês vão ouvir, né, da pesquisa, eu vou perguntar um pouquinho como é que foi feito esse processo de pesquisa do Fábio. Ele vai contar para nós também, né, que ele é um dos finalistas, né, com o seu livro do Prêmio Jabuti, que é amanhã, né, que vai ser a decisão, né, e ele vai trazer, então, esses elementos da pesquisa dele. Então, o professor e a professora que também estiver interessado, né, na pesquisa da literatura negra catarinense, ele vai trazer esses subsídios para nós, mas também a gente vai discutir como isso na sala de aula, né? Com a importância de trabalhar essa literatura negra catarinense, não só a catarinense, né? Mas vamos pensar também no Brasil, que ela está sempre sendo invisibilizada nos nossos currículos. Então, Fábio, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todas e a todos que nos assistem nesse momento. E é um prazer poder falar um pouco desse grande intelectual que foi Ildefonso Juvenal da Silva e pouquíssimo conhecido de nós catarinenses, né? Então vai ser um prazer essa conversa e já estou ansioso pelas perguntas que virão aí dos nossos alunos. Ok. Então, eu queria começar perguntando para ti, Fábio, né? Eu conheço um pouco do teu histórico, mas tem, né, os nossos estudantes não conhecem. Eu gostaria que tu contasse como que tu iniciou essas tuas pesquisas, não só do Ildefonso, mas desde das tuas primeiras obras, né, das tuas primeiras pesquisas nessa área, o que te levou a fazer a pesquisa desses intelectuais e dessas, daí, né? Se foi uma questão identitária, se foi ou uma outra questão, como isso surgiu lá na graduação, que eu lembro, né, as nossas conversas nos corredores da UFSC, eu sei que era uma inquietação tua e que tu acabou transformando isso numa pesquisa, né, e em várias e várias pesquisas e vários documentários. Depois a gente vai mostrar ali um trecho de um documentário que o Fábio passou para a gente. Depois a gente também vai compartilhar na nossa página para vocês também terem acesso, né? Inclusive dá para usar em sala de aula também, né, para os professores. E eu queria que tu contasse como foi essa tua trajetória, né, como pesquisador, como historiador dos intelectuais negros. Bom, travou um pouquinho no começo, Lu, mas acho que eu entendi bem a tua pergunta. Eu acho que antes de me tornar um pesquisador, eu já era um militante do movimento negro, e esse fato é que possibilitou me tornar um pesquisador, né? Porque eu começo lá em 96, 95, 96 na capoeira, e a partir da capoeira, da prática e do estudo da capoeira no Brasil, é que eu fui me aprofundando e me interessando sobre a história negra também, né? Porque quando a gente estuda a história da capoeira, é inevitável
né, é inseparável estudar a história negra no Brasil e no continente africano. Então, à medida que eu fui aprofundando esses estudos, fui adentrando na história negra, e aí quando eu entro, então, na Universidade Federal, no curso de História, na minha turma, eram apenas 5 negros, de um total de 50, ó, professora Janaína. Boa noite, gente. Boa noite. Então, então naquela época, né, em 99, eram apenas 5 estudantes negros, de uma turma de 50, e eu já vinha, então, eu já entrei na universidade com esse olhar crítico, né, sobre o conteúdo, sobre a sociedade, sobre o papel do negro na sociedade. E então os primeiros enfrentamentos se deram justamente no ambiente acadêmico, né, com os grupos neonazistas ou pessoas afeitas a essa ideologia. Então os primeiros embates todos foram ali. Depois, em 2002, eu acabei ingressando num grupo de trabalho de etnia, gênero e raça, da Associação dos Professores, a PUFSC, e lá nós trabalhamos 2 pilares dentro das políticas públicas, né, para a igualdade racial. A primeira, a inserção da disciplina História de África no currículo de História, e o início do processo do sistema de cotas na Universidade Federal. Isso ocorreu lá em 2002. E então, em 2005, o MEC abriu uma vaga exclusiva para professor de História de África na UFSC, né, fechando mais ou menos aquele movimento que nós havíamos iniciado há 3 anos atrás, e no ano seguinte, se me falha a memória, a Universidade Federal tem um primeiro momento, né, experiência de sistema de cotas na universidade. Foi para ali 2006, 2007, 2008, né, não me lembro bem agora de cabeça, mas foi antes ainda de 2010. Então, a militância e a pesquisa, elas foram sempre me acompanhando. Nesse processo que eu estava ainda, voltando um pouco, né, quando eu estava entrando na Universidade Federal, foi o momento que eu conheci um artista plástico chamado Dércio Davi, um artista plástico da arte na INF, que me apresentou uma proposta de pesquisa sobre o avô dele, chamado João Rosa Júnior, um maestro musical, muito conhecido em sua época, e que teve glaucoma, ficou cego, e depois de cego publicou 4 livros em vida. E o Dércio Davi estava querendo, junto com alguns parentes, republicar e falar sobre o avô dele. Então, eu acabo participando dessa pesquisa, a partir de 99, 2000, e quando eu fui para as fontes, né, porque o relato da família era assim, que o João Rosa era uma pessoa muito importante e muito conhecida em vida. Aí fiquei pensando, que tipo de fontes nós temos, né, isso lá em 2001, 2002, fiquei pensando, que tipo de fontes hoje, nós, né, naquela época, nós tínhamos sobre 100 anos atrás, aproximadamente. E aí eu fiquei pensando, não, havia jornais, havia as revistas, né, havia os relatórios oficiais, isso, então, se ele foi uma pessoa importante, ele deve ter passado, ele deve estar em uma dessas fontes aqui, né, que os arquivos ainda contêm. E aí eu fui para os jornais. Quando eu bati nos jornais, eu acabei não encontrando muita coisa do João Rosa. Encontrava uma coisa ou outra, mas não encontrava muita coisa. Mas comecei a perceber que havia lá Associação dos Homens de Cor, Clube de Regatas de Pessoas Negras, atividades cívico-literárias, Centro Cívico Recreativo só para a comunidade negra, isso tudo em Florianópolis, né? E aí eu fui percebendo que os nomes como Ildefonso Juvenal, Trajano Margarida, Astrogildo Campos, né, e depois Antonieta de Barros, a própria Leonor, foram nomes constantes nos periódicos. Mas não era assim, uma vez ou outra. Era quase todo santo dia, tu abria o jornal, bum, aparecia lá a pessoa. Aí você pegava, por exemplo, um periódico, um jornal tipo o Estado, né, que foi um dos maiores
e mais amplos jornais de Santa Catarina, até a década de 80. Então, tu pegava o jornal Estado, abria o jornal, encontrava essas pessoas. Aí você abria um outro jornal, por exemplo, República. Bom, encontrava aí, às vezes tinha uma notinha pequena no jornal, abria o outro jornal, tinha assim o discurso inteiro da pessoa, né? Abria um outro jornal literário, lá tinha poesia, crônica e tal. Então, aí o que foi percebendo? Que antes eu pensava que havia apenas um poeta, um músico negro, que era o João Rosa. O que as fontes foram me revelando é que havia um coletivo negro. E aí o que isso foi importante para a pesquisa, sobretudo para a pesquisa sobre o pós-abolição em Santa Catarina? O nosso olhar estava condicionado por 3 prismas, né, por 3 bases. A primeira base, aquela lá ofertada pelo Oswaldo Rodrigues Cabral, ele havia congelado a presença africana à condição de escravizados. Uhum. Então, se a gente for pegar a obra do Oswaldo Rodrigues Cabral, quando ele fala da presença africana, né, é na condição de escravizado. Acabou a escravidão, acabou a tinta da caneta dele, parou de escrever e não se interessou mais pelo tema. O Walter Piazza, quando se dedicou também ao tema, também se dedicou ao período da escravidão, e quando ele avançou um pouco, ele falou assim, mas existem 2 exceções, Cruz e Souza e a Antonieta no pós-abolição. E depois, na década de 60, né, com o trabalho do Fernando Henrique Cardoso e do Ottaviani, que também tiveram aqui pelo sul do Brasil, pesquisando as relações étnico-raciais, quando estiveram em Santa Catarina, a conclusão do trabalho deles foi que aqui o negro não havia deixado uma forte influência, não havia contribuído de forma significante para o estado de Santa Catarina. Então, eu chamo esses 3 estigmas, da incapacidade, da escravidão e da exceção, eles condicionaram por muito tempo o olhar dos pesquisadores sobre a presença negra em Santa Catarina. E, de certa forma, eu também estava imbuído desse olhar quando fui para os jornais. Né? Eu também ainda estava com esse olhar ainda da história oficial, né? Olhando para as fontes. E aí, analisando as fontes estavam gritando, nem estavam dizendo, estavam gritando outra coisa. Né? A própria professora Janaína Amorim, que está aqui conosco, também tem um baita estudo, né, também sobre o Cacumbi e toda a influência também aqui na região da Grande Florianópolis, estão mostrando que a atividade negra naquele período, no início do século XX, era gigante, né, imensa. Bom, então, a partir dali, eu desfoquei, então, ampliei a minha relação de estudo, já não mais pela ótica da historiografia oficial, né? Eu parti justamente dos indícios, dos rastros, né? Tal, lá como a gente aprende lá na história, né? O método indiciário do Ginsburg, né? A história a contrapelo, enfim. Mas nem precisava ser tanto a contrapelo, porque as fontes estavam ali jorrando informações, né, e dizendo tudo o que os outros pesquisadores não haviam olhado para aquelas informações. Então, é um pouco disso, assim. Então, né, como é que eu chego até ao Ildefonso Juvenal? Começo primeiro, então, fazendo uma síntese como militante, a partir da capoeira, né, entro na Universidade Federal, mas já entro com esse olhar crítico, já propondo uma mudança de conteúdo na Universidade Federal, participando da elaboração das políticas públicas, sobretudo do sistema de cotas, e participando da pesquisa sobre o João Rosa Júnior, que derivou nessa pesquisa sobre o Ildefonso Juvenal. Então, já são 15 anos acumulando informações sobre esse coletivo do pós-abolição. Fábio, tu percebeu, assim, na tua pesquisa, né, já, vamos pensar assim, não só no meio acadêmico, né, mas vamos pensar assim, se nesses 15 anos, né, que tu tá nessa pesquisa, tu consegue perceber alguma mudança em relação aos materiais que chegam aos nossos alunos, por exemplo? Tu acha que essas pesquisas, que não são baseadas só nessas referências que tu falaste antes, elas estão chegando na sala de aula ou elas estão ficando mais no ambiente acadêmico?
Já tem uma mudança, né? Se a gente olha, por exemplo, o currículo que a Universidade Federal e a estadual, né, utilizam para os seus vestibulares e provas de admissão, a gente já percebe que há uma renovação do conteúdo, né? Já não se utiliza mais aqueles clássicos dos anos 90, ou aquela literatura considerada clássica nos anos 90, já há uma renovação. Mas ainda há um grande descompasso entre aquilo que a universidade pesquisa, né, e produz enquanto conhecimento, daquilo que realmente ou efetivamente chega na ponta que é a sala de aula. Ainda há um grande descompasso, né? A universidade ela produz um conhecimento que vai demorar ainda mais uns 10, 15 anos para chegar na ponta, né? Infelizmente. Tá? Mas assim, te respondendo de forma objetiva, há muita pesquisa nova, tá? Há várias contribuições. Por exemplo, em 2008, eu, professora Giruzi Romão, professor José Bento, né, e a professora Maria de Lourdes Mina, participamos dessa experiência que foi o livro Africanidades Catarinenses. Foi a primeira experiência de uma editora, né, no caso foi a Graf7, lá da Paraíba, que propôs regionalizar o debate sobre a participação negra no Brasil. Porque antes disso, como é que as grandes editoras viam o tema? Eles pegavam a contribuição negra no Brasil. Então, mostrava a chegada do africano em Salvador, um pouquinho no Rio de Janeiro, né, Sudeste, ali, Rio de Janeiro, São Paulo, e Minas Gerais, por conta do ciclo do ouro, né, da mineração, e pronto. O Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o norte do país ficavam desassistidos, né, da história nacional ou da participação negra no Brasil. Né? Então, a partir de 2008, a Graf7 inovou, acho, no mercado editorial, trazendo uma proposta justamente de regionalizar o debate. Foi muito bacana, porque daí começou-se a isso mesmo, a gente começou a fazer uma renovação daquela narrativa histórica. Né? Daí a gente pôde trazer novas interpretações, muitas fontes, né? E, sobretudo, o negro como protagonista da construção desse país, mesmo que de uma forma ainda, né, em boa parte, no regime escravocrata. Mas, assim, não dá para pensar a história desse país sem a participação negro-africana. Outra então, coisa Fábio, que, assim, que pela, né, eu não li o livro do Ildefonso, mas eu quero lê-lo, inclusive, né, nós temos que conversar para a gente adquirir o livro. Mas eu vendo o documentário que tu me passaste e as tuas entrevistas, né, percebo assim, e eu gostaria que tu falasse também qual que é a tua percepção sobre isso, que quando se pensa, né, numa pessoa, num poeta, num escritor, num intelectual, né, vem sempre aquela imagem, né, da representação do homem branco heterossexual, né, que é o grande, vamos dizer assim, a grande norma, né, o padrão, né, e pensar nos intelectuais negros e negras, né, em escritores, e pensar até não só no passado, mas atualmente, né, por exemplo, os rappers, né, que escrevem, que também estão fazendo uma forma de literatura, e pensar esse lugar, né, do negro dentro da literatura, no caso aqui a gente está falando de Santa Catarina, mas a gente pode abrir um pouquinho mais, né? O que tu acha que modificaria, assim, em relação à inserção, né, da população negra na sociedade? Pensar esses outros espaços, né, que nem sempre a gente visualiza e também não é divulgado esses espaços que existem, como tu viu nas tuas fontes, né? Mas que eles foram silenciados e invisibilizados. Ótimo. Acho que a Janaína tem uma pergunta também. De repente a gente faz um bloquinho com 2 perguntas, pode ser? Uhum. Deixa eu ver. Então, Fábio, boa noite mais uma vez. Prazer te reencontrar e obrigada por aceitar o convite, né, da Lu, representando
grupo das historiadoras e historiador da nossa escola. Nesse momento tem alguns alunos e alunas nossos, né, que podem estar nos assistindo, ou daqui a pouco venham assistir, e nesse dia que a gente está falando, né, dia 25 de novembro, o mês da consciência negra, né, o dia já passou alguns dias atrás, mas estamos no mês da consciência negra, né. Você, enquanto um homem negro, que recado que você daria para os nossos adolescentes, jovens, né? Qual o papel deles na luta antirracista? Fugindo um pouco da questão específica, né, da tua área da literatura, né? Mas penso que todas as nossas ações e pesquisas são justamente nessa proposta de construir um mundo mais justo, né? Com oportunidades iguais para todos e todas, né? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer, para que a gente possa inspirar nessa geração que está aí, né, para a gente construir um mundo melhor. Ótimo, e as duas perguntas se relacionam, né? Então, vou começar com a Janaína para voltar lá para a Lu. Eu acho que o papel do jovem, tal qual nós já fomos jovens um dia, né? Estamos passando dessa fase, mas o papel é de ser sujeito de sua história, do seu momento histórico, né? Então, hoje, o tempo atual, né, o nosso tempo de hoje, ele pede um engajamento. Não basta mais, né? Alguns anos atrás, a gente dizia assim, olha, não seja racista, não seja machista, não seja sexista, né? Não seja homofóbico. Hoje a gente já fala assim, ó, não basta só dizer que você não é. Você tem que ter uma atitude proativa contra essas ações, né? Falando, se manifestando, estudando, se aprofundando sobre o tema. Os índices sobre feminicídio no Brasil são alarmantes. Então nós precisamos educar os meninos, né? Nós homens precisamos ter uma reeducação social, porque a forma como os homens heterossexuais estão se relacionando com as mulheres está totalmente errada, né? Está errado. Então, esses são os dilemas, são os desafios do nosso tempo. Então, o que eu peço, o recado que a gente pode dar para os jovens é que não existe uma solução no futuro. A solução é hoje, né? A gente precisa se engajar nos movimentos hoje. Então, movimento em prol do meio ambiente, né, contra as violências, as inúmeras violências que as mulheres estão sofrendo hoje, sofrem hoje. Santa Catarina hoje lidera e está liderando, infelizmente, o ranking de violência contra as mulheres, né? Se posicionar de forma crítica e veemente contra o racismo, contra a homofobia. Então, é isso, a gente precisa ter engajamento, né? A parte de engajamento em mídias é importante, né? Mas não somente nas mídias, né? Nas relações interpessoais. Geralmente, esses maiores conflitos no ambiente familiar. Então, é uma piadinha de um tio, de um avô, por vezes de um pai, ou até mesmo de uma mãe, de uma tia, né? De um primo. E a pessoa tem que falar, olha, isso está errado, olha, veja, não é assim, olha, não se estuda mais dessa forma, né? Vamos ler sobre esse assunto. Tem tanta matéria, né, tanto conteúdo bacana na internet, vamos apertar o botão F5, né? Vamos dar uma atualizada. Tá? Eu acho que é por aí, Janaína, tá? A gente pode voltar um pouco mais nisso no final, mas eu vejo que, sobretudo, é o engajamento consciente, visando uma sociedade mais igualitária, justa e humana para todos. Porque a sociedade ela tem que ser plural para todos. O Barack Obama, recentemente, ele fez uma fala, né, para o programa do Pedro Bial, falando que uma sociedade que menospreza ou não qualifica as mulheres é como um time de futebol que joga só com a metade do seu time. E se a gente for fazer isso, usar isso como um paralelo para o Brasil, pensar o desenvolvimento do Brasil sem a população negra é você deixar metade do time de fora. Né? Mais da metade, né? Qualquer plano, isso, né?
mais da metade de fora. Então, pensar um desenvolvimento real, né, e sustentável para o Brasil é você pensar um plano de desenvolvimento para todos, brancos e negros. Né? E aí, pensando toda a diversidade. Então, nós somos um país muito plural, muito diverso, com uma diversidade religiosa imensa, né, de crenças e não crenças, e quanto mais plural, mais voltados para o mesmo objetivo, que é o crescimento e o respeito ao próximo, mais e melhor iremos construir, né, um futuro sustentável para todos. Sim. Acho que é um pouco disso. E aí, pegando aquilo que a professora Lu pede, da participação jovem, né? Então, ele vai perguntar, por isso que eu falei que as perguntas se relacionam. Mas aí o aluno vai se perguntar, mas professor, como é que eu posso me engajar nisso? Está lá em casa, está na casa dele agora, né, pensando, como é que eu me engajo nisso? De diversas formas. Você pode se engajar denunciando, você pode se engajar participando ativamente de uma aula de história, de literatura, produzindo conhecimento, estudando, né? Se o jovem ou aquela jovem, ele ou ela, fizer parte de um movimento cultural, como a Lu falou do slam, né, que faz parte do hip hop, fazendo composição, né, rimas, caricaturas, desenhos, poesias. Gente, a criatividade é imensa. E as possibilidades de inserção são imensas. Então, eu acho que o que o jovem pode, uma boa forma do jovem se engajar nisso durante o período escolar é justamente se engajar e se envolver em atividades escolares ou extraescolares que tenham um conteúdo social, político-social. Né? Não necessariamente, não um político partidário, mas com um sentido de atuação para a sociedade. Então, é mais ou menos isso. Hoje, nós já temos uma grande renovação dos escritores e escritoras negras em Santa Catarina, um processo que se iniciou aí nos últimos 20 anos, então, mais ou menos aí, em meados do início de 2000 para cá, houve uma explosão realmente de novos autores e autoras, né? Sobretudo as mulheres com produções aí premiadas pelo Brasil inteiro. Então, nós estamos bem servidos. Agora, nós precisamos realmente divulgar e conhecer a produção desses... Para chegar, né, até o público, né? Luto, até a escola, precisa ser reconhecido. Isso. Né? E, geralmente, o que se pesquisa, né, quando se fala poeta negro, aí, em Santa Catarina lembra-se do Cruz de Souza, mas a gente tem que ir além, né, do Cruz de Souza, que durante muito tempo ficou só nessas pesquisas, né? Mesmo assim, como eu até estava comentando contigo antes, mesmo assim ainda não eram pesquisas muitas vezes daqui, né? Eram pessoas fora de Santa Catarina pesquisando, né? Até aquela cineasta, eu esqueci o nome dela agora, Flávia, né? Aquela que fez aquele documentário sobre a Antonieta de Barros, eu me lembro... A Flávia Persson. Flávia Persson, né? Isso. Ela teve um lançamento lá na Fundação Badesc desse documentário, e eu lembro que ela comentou assim, que ela achou estranho que muitas pessoas daqui de Santa Catarina não sabiam quem era Antonieta de Barros, e ela, que nem era daqui, estava pesquisando sobre, né? E aí, claro, né, ela foi entender também depois todo o contexto, né, do porquê havia essa invisibilização e também como hoje essa representação dela está sendo reconstruída, né, e também sendo utilizada como uma forma de resistência, né? Então, lá está tendo uma ressignificação dela, né, dentro daqui de Santa Catarina, mas como durante muito tempo isso foi apagado, né? Como foi apagado, por exemplo, Lu, a participação da família do Cruz de Souza na formação e escolarização dele, né?
Porque ao longo do tempo, sobretudo a partir da década de 60, surgiu uma narrativa de que Cruz de Souza era um poeta negro de alma branca. Né? Uhum. E essa narrativa, ainda hoje, às vezes, ela ganha uma nova roupagem e ela ainda é utilizada e reutilizada. Mas quando, na verdade, quando a gente vai estudar a história do pai do Cruz de Souza, né, e da mãe, a gente percebe lá um projeto, né, de crescimento daquele pequeno menino chamado João da Cruz de Souza e o seu irmão. Né? Os pais do Cruz de Souza fizeram um projeto diferente para os seus filhos. Isso lá em 1860. Desterro. Né? Quando a gente entra um pouquinho na história do Ildefonso Juvenal, vou até pegar aqui o livro, aqui a capa para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Esse é o Ildefonso Juvenal, né, o livro que está na final do Prêmio Jabuti. Por exemplo, quem alfabetiza o Ildefonso e os irmãos é a mãe dele, a dona Henriqueta Amália de Castro, uma mulher negra que sabia ler, escrever e desenhar. Então, o Ildefonso fala que ela, na hora do lazer, né, hora da folga, da faxina da casa, né, ela reunia os filhos e contava histórias que ela lia de livros, revistas e dos folhetins. Finalzinho do século XIX, a Henriqueta, mãe do Ildefonso, fazia parte ou estava inserida dentro de um circuito de leitura e literatura em Desterro. Né? Então, quantas outras mulheres não tinham acesso a esse tipo de material? E que a nossa historiografia, né, Janaína? A Janaína também, que é uma ótima pesquisadora desse período também, a nossa historiografia não tem uma linha sequer sobre essa possibilidade de existência. Não há uma linha. Né? A gente vai entender das mulheres negras como quitandeiras, como lavadeiras, como isso, como doceiras, né? Como donas de lar, do lar, tal. Tá, mas é a mulher negra escritora, poetisa. Uhum. Nós temos um relato disso? Nós não temos. Então, quem primeiro fez isso, quem nos apresenta essa possibilidade é o Ildefonso Juvenal, né? Falando, então, que a mãe tinha cadernos de memórias, cadernos de registro, e, recentemente, eu, em contato com os parentes do Ildefonso Juvenal, me deparei com um caderno, que até então a família atribuía aquele caderno ao irmão do Ildefonso, filho da Henriqueta. E aí, quando eu peguei o livro e comecei a ler aquela fonte, eu percebi que a primeira parte do caderno era uma transcrição de um dos cadernos de memórias da Henriqueta. Então, eu acabei me deparando com 84 verbetes históricos elaborados pela Henriqueta, mãe do Ildefonso, dando conta do nascimento do marido, ano do nascimento, o batismo dos filhos, o ano em que eles entraram na escola, o ano em que eles começaram a trabalhar, as relações sociológicas. Então, uma coisa maravilhosa que está lá, que está fazendo parte do meu mestrado, né, na educação. Então, percebam quanta coisa bacana nós temos nas fontes. Nós precisamos cavocar fontes históricas, fontes de famílias, né? Às vezes, uma certidão de nascimento, uma certidão de batismo, informa muita coisa, diz muita coisa. Né? Porque é a partir daqueles indícios, daqueles rastros, de uma data que nós, pesquisadores, né, a gente se debruça e consegue puxar mais um arsenal de informações sobre aquele período. Ô, Fábio, aproveitando esses teus comentários, né, fico me lembrando, né, Guerreiro Ramos, tá me lembrando Guerreiro Ramos, né, sociólogo brasileiro, também pouco conhecido, né, já do meados do século XX, e que ele denunciava muito, né, que por muito tempo
o sujeito negro, ele foi objeto de pesquisa, né? E quem definiu o que era o negro e quem era o negro foram os intelectuais do final do século XIX, brancos, né? E que inventaram o negro, né? E a branquitude que se inventou. Então, colocaram nessa invenção do outro, né? Nessa invenção um papel subalterno, né? Então, essa invisibilidade que a gente, né, está conversando agora e que a gente vê tão presente, a dificuldade de tornar conhecido a intelectualidade negra catarinense, ela não é por acaso, né? Ela é um projeto, né? Um projeto de um país racista estruturalmente, né? Então, nós não é por acaso que isso está acontecendo, né? Nós estamos no Sul, um estado racista, um estado nazista, um estado que valoriza a sua origem pretensamente europeia, né? E desvaloriza as demais origens, né? Dos povos originários e da população africana e afro-brasileira, né? E aí eu fico também pensando, né? No importante papel que nós, historiadoras e historiadores, temos, né, nesse protagonismo de estar atuando junto à educação básica ou ensino superior, enfim, aonde for, ou da forma como tu também atuas muito, né, fora desses espaços formais, como escritor ou palestras, enfim. Um importante papel que a gente tem, ético, político, né, de estar construindo uma história de uma outra maneira, né? De estar trazendo memórias sensíveis, uma história sensível que traz sujeitos até então anônimos, né? E que tem muito a enriquecer a nossa história, inclusive permitir uma identificação do nosso público, né? Dos nossos alunos, né? Tornar a história mais prazerosa e significativa por pertencer a essa história, né? Por perceber que todos nós temos história, né? Então, por muito tempo, realmente, a intelectualidade, ela não foi vista, né? E aí penso que a gente tem esse papel importante de estar introduzindo a intelectualidade negra brasileira, feminina, masculina, né? Na nossa sala de aula, né? E eu me lembrei também do sujeito, de um poeta negro de São José, né? Já que a gente representa aqui, né? Eu e a Lu, uma história de São José, né? E que tu tivesse também contato, que eu entrevistei para o meu mestrado, que é o poeta Alzemiro Lídio Vieira, né? E que também, apesar de ter sido um sujeito incrível, um poeta, escritor, escultor, ator, artista plástico, né? Então, um sujeito muito polissêmico, mas ele foi muito pouco valorizado, né, no seu potencial, morreu em 2013. A gente até chegou a convidá-lo em alguns momentos, né, e teve participação nas nossas escolas, mas penso que a educação formal ela tem um caminho ainda longo a trilhar, né, para se decolonizar, né, deixar de ser muito europeia, né, e valorizar mais as suas raízes, né. E aí eu queria tá pedindo para te falar um pouco mais de um desses sujeitos, né, de intelectuais negros catarinenses que tu pesquisou para as pessoas que estão nos assistindo, né, para conhecer um pouco mais da história desses sujeitos. Que diferente das que as pessoas pensam, a história local ela não está isolada, né? Esses sujeitos eles estão vivendo e influenciados por um mundo que os atravessa, né? Tanto na história nacional como mundial, né? E eu lembro da época do teu lançamento do Negras Pretensões, em 2007, né? Se não me falha a memória, né? E que, além do Ildefonso, tu trazia ali o Trajano Margarida, né? E mais um outro sujeito que eu anotei, senão vou me esquecer. O João Rosa. João Rosa Júnior, né? João Rosa. Isso, intelectuais do final do século XIX, né? No pós-abolição, o João Rosa, anterior à abolição ainda, né? Se não me falha a memória.
E então queria que tu contasse um pouco dessa história de um desses sujeitos, né, que tu preferir, para que a gente tenha mais esse gostinho, né, se aproximar um pouco mais da tua pesquisa. Vou falar de um monte de gente, tá? Eles estão todos agarrados, né? Eu não consigo mais enxergá-los hoje. Sozinhos. Que eu consigo fazer, eu posso sozinhos. Mas sabe que do Lídio, eu queria falar do Lídio primeiro, Lídio Vieira, poeta, eu conheci ele já tardiamente, né? Eu fui conhecê-lo já nos anos 2000, ele já muito mais recluso em casa, né? Uhum. Então, infelizmente, logo depois que eu comecei a entender quem era o poeta Lídio, ele já veio a falecer, assim, foi muito tempo, né? Não tive um contato muito grande com ele. Hoje eu tenho um contato maior com a filha dele, que é a Raquel, né? E é bacana que é bem isso que tu falou mesmo, o Lídio era um cara, assim, versátil, muito versátil. Então tinha a parte da produção de poesias, né? Tinha o livro interativo, porque o Lídio tem um livro, que a gente vamos reeditar isso, tá? De um lado, ele tinha uma imagem, e de outro lado, ele tinha os versinhos. E aí, o que era a proposta do Lídio? Isso ele fez em vida, tá? Ele editou e tal. Então, ele fazia oficinas com as crianças. Ele fazia leitura poética e, junto, estimulava as crianças a fazer a pintura do desenho que estava ao lado daquele material. Né? E fora os quadros, esculturas, enfim, o Lídio é uma figura realmente incrível, que nos deixou muito cedo, né? E não era uma pessoa muito com idade avançada. Então a gente eu acho que assim temos uma dificuldade num primeiro momento de incorporar e conhecer os nossos, né? Os nossos escritores, poetas, artistas negros. Basta ver, por exemplo, trazendo uma coisa mais próxima de nós, como que a imprensa catarinense está cobrindo ou não cobrindo a final do Prêmio Jabuti. Para a imprensa paranaense já dei 3, 4 entrevistas, né? Em Santa Catarina, apenas o portal Desacato, né, e o colunista Urbano Salles que fizeram algumas notas, entrevistas falando do livro. Mas a grande mídia, né, essa aqui, do dia a dia, que as pessoas, né, assistem, comentam, essas ainda estão silenciosas. Então, isso também fala sobre isso, sabe? Isso também dá conta do porquê que a gente não conhece, porquê que a gente tem tanta dificuldade, né, em emplacar, em trazer uma narrativa nova, em trazer novos sujeitos. Veja, a pesquisa sobre o Ildefonso Juvenal já tem 15 anos. Né? Eu não procurei fazer ou editar o livro há 1 ano, 2 anos atrás. Eu já venho fazendo isso, já tentando republicar e dar, né, voz e divulgar a produção desses intelectuais já há uns 10, 12 anos atrás. Só que sempre você vai encontrando as portas fechadas, fecha aqui, fecha ali. E aí é o papel do militante mesmo, né, de ser persistente. Tipo assim, bom, eles estão combinando de não abrir a porta, eu estou combinando de bater todo dia, né? Uma hora descanso, né? Porque do lado de cá, né, o combinado é não desistir, né? O combinado é ficar batendo até a coisa acontecer. Sim. Então está acontecendo, esse ano está sendo bem bacana, porque além do Prêmio Jabuti, nós também fomos contemplados com alguns projetos no Elizabeth Andali, né, um edital de fomento aqui do Estado, e nele, por que eu estou falando do Elizabeth Andali? Porque nele nós vamos reeditar a obra completa do João Rosa Júnior. Né? Para quem pegou o início da live, eu falei lá que eu conheci o neto do João Rosa lá em 99, né? Esse é o João Rosa Júnior. Ah, legal. Foto dele aqui no livro Através de Tudo que é Divino. E então, agora para 2021, faremos a reedição completa de 141 sonetos escritos pelo João Rosa Júnior. São 4 livros que foram agrupados, né, e vão agora serão reeditados então em volume único, e a capa está sendo desenvolvida pelo neto dele, que é o Décio Davi.
Então, é uma obra toda poética, uma obra que envolve família, envolve pesquisa, envolve uma série de coisas bacanas aí para diversos públicos, tanto para o público leitor de poesia, como para o público mais técnico. E também um público... Está falhando um pouquinho, né? Voltamos? Voltamos. Voltamos. Então, Ildefonso Juvenal, João Rosa Júnior, Antonieta de Barros e Trajano Margarida foram amigos, conviveram. Provavelmente, em algum momento, sentaram juntos e tomaram um chá, um café, e falaram sobre poesia, literatura, sobre o racismo que assolava a todos. E no ano passado também, duas pesquisadoras da Universidade Federal, a Lucésia Pereira e a Luana Teixeira, organizaram, né, a obra completa do Trajano Margarida, também que era conhecido como poeta do povo, né, pela parte das poesias. E como compositor musical, ele era conhecido como Rouxinol da Madrugada. Olha. Compôs. Então, Trajano Margarida publicou 7 livros de vida, e diversos poemas, né, dispersos nos jornais. E o Ildefonso Juvenal, 17 livros de vida e mais de 400 artigos nos jornais do sul do Brasil. Produção intensa, imensa. Antonieta de Barros publicou Farrapos de Ideias em 1937, mas deixou uma vasta contribuição de poesia, crônicas e discursos políticos nos jornais desde 1918 até 52. Nós conhecemos da Antonieta uma parcela daquilo que ela publicou em vida, em 1937. Mas depois que ela publicou Farrapos de Ideias, que foi uma seleção daquilo, ela continuou publicando. Então nós precisamos conhecer também os outros textos da Antonieta. Lembrando que agora, no ano que vem, 2021, marcam 120 anos do nascimento da Antonieta. Então talvez aí a editora Cruz de Souza faça alguma coisa nova aí, pensando em Antonieta, tá? Por enquanto é surpresa. Vamos ver se sai alguma coisa. Desculpa só, uma coisa que me chamou a atenção nas datas de nascimento e morte é que não viveram muito, né? Tanto Cruz de Souza, né, como os outros intelectuais, a produção foi muito ativa e numa época em que a expectativa de vida era bem menor do que hoje, né? O que viveu mais, né, o mais longevo de todos foi o Ildefonso Juvenal, que viveu 65 anos, né? 65, 67. Bom, me ajudem nas contas aí. De 1894 até 65, né? Então dá 74 anos. O Cruz de Souza, 37 anos. 71 anos. Isso. O Cruz foi uma fatalidade mesmo. O Cruz morreu muito novo, sobretudo em decorrência, claro que a causa-morte foi a tuberculose, gravado pelo estado de miséria e pobreza que ele se encontrava. Sim. Né? Mas desculpa, então, né, pegando, Trajano Margarida, já temos a obra republicada e disponível para consulta. E o Ildefonso Juvenal, esse livro traz 90 artigos escritos nos jornais. Daqueles 400, nós selecionamos 90 que compõem esse livro. Né? Antonieta, nós temos Farrapos de Ideias. Do João Rosa, a partir do ano que vem, já a obra reunida, tanto de livros como a poesia dispersa, né? Totalizando 141 sonetos. Então, gente, a partir desse momento, a escola catarinense não poderá mais dizer que não há informação. A educação de Santa Catarina,
ela terá que se abrir, ampliar, rever seus conceitos, seja na parte da história, seja na parte da literatura. Quero fazer uma pausa só na literatura. Para quem já teve aula de literatura, geralmente a gente aprende que a literatura brasileira ela se divide ali no início do século XX, com o surgimento do grupo modernista, a Semana de Arte Moderna de 22. E aí parece que assim, então São Paulo estava lá no ápice do desenvolvimento e no modernismo, e o restante do Brasil estava no marasmo, no silêncio total. É assim que a nossa historiografia conta esse período. Santa Catarina estava dormindo para as letras. Não, Santa Catarina não estava dormindo. Em Santa Catarina, as mulheres, os pobres e os negros estavam lutando pelo seu direito de existir enquanto escritores. E estavam criando o Centro Catarinense de Letras, em 1925. Enquanto que na Academia de Letras não se aceitava nem mulheres, nem pobres, nem negros, essa turma toda se reuniu e falou, bom, se aquele pequeno grupo não quer a maioria, então a maioria se reúne e vai fazer o seu próprio centro. E aí a Janaína falou de uma coisa bacana, que essas pessoas estavam em contato com outros poetas e escritores. E realmente, então, sobretudo, o Ildefonso Juvenal ele é ótimo porque ele evidencia essa relação. Então, o Ildefonso Juvenal era membro, cofundador do Centro Catarinense de Letras, membro da Academia de Letras do Paraná, e também no Paraná da Academia José de Alencar, ele era membro de 2 academias de letras no Paraná, e era membro correspondente da Academia Rio Grandense de Letras. E lá no Rio Grande do Sul, ele tinha contato direto com outro intelectual negro chamado Dario de Bittencourt, que era neto do Aurélio de Bittencourt, fundador do primeiro jornal negro do Brasil, chamado O Exemplo. Então, o Ildefonso estava conectado com essa turma toda, viajou o estado de Santa Catarina inteiro, o Ildefonso daquela época que eles acreditavam no desenvolvimento de estado a partir da Estrada de Ferro, ligando a ilha de Santa Catarina ao interior, e ele viajou o estado todo, o sul, centro-oeste, oeste e o norte, passando pela região da Grande Florianópolis, sempre com uma perspectiva de desenvolvimento, seja o desenvolvimento econômico, seja ele também o desenvolvimento cultural e educacional. É uma coisa legal, não sei se vocês comentaram antes de eu entrar, me lembrei agora de tu comentando essa trajetória do Ildefonso, é o documentário, Fábio, que tu enviaste o link para a Lu, O nome do documentário é Uma Herança, um Dom, Aspectos da Vida e da Obra Intelectual do Ildefonso Juvenal, é isso? Isso, porque o ano passado nós fizemos o quê? Nós fizemos uma solenidade para marcar os 125 anos de nascimento do Ildefonso. Então foram feitas 4 ações, em parceria com a Iachar Filmes, do meu amigo Renan Ramos. Foi feito o documentário de 25 minutos, com entrevistas com familiares e especialistas, Fizemos junto com a Biblioteca Pública uma mostra de jornais, onde o Ildefonso deixou suas marcas. Em parceria com o Sindpreves, fizemos a edição do livro, e em parceria com a Câmara de Vereadores de Florianópolis, a família do Ildefonso Juvenal foi agraciada com uma honraria. Então, foram 4 ações que marcaram os 125 anos de nascimento do Ildefonso Juvenal. E esse documentário está disponível, Fábio, para quem quiser assistir? Está disponível na página... Alô? Alô? Voltamos? Voltamos. Alô? Então, o documentário está disponível na Iachar Filmes. Espero que vocês assistam ele por completo. Acho que a Lu vai colocar um trecho, Lu? Vou colocar um trechinho e eu vou copiar o link legal.
ali nos comentários, daí o pessoal que está assistindo consegue também assistir ele completo depois. Vou botar ali nos comentários. É isso, assim, então... Já foi. Isso, então foram essas 4 ações, né, pensando justamente um pouco dessa dimensão do Ildefonso Juvenal, uma pessoa que escreveu poesia, prosa, estudos históricos, estudos científicos, ele é o primeiro negro formado em farmácia em Santa Catarina, composição musical, peças de teatro, então, crônicas de jornais, várias crônicas biográficas, e, além de tudo, o Ildefonso Juvenal foi o grande biógrafo do Cruz de Souza, né? Nós conhecemos pouco essa faceta também do Ildefonso. Se hoje a gente conhece o Cruz de Souza, em grande parte foi pela militância do Ildefonso Juvenal, né, em diversas ações ao longo do século XX aqui em Santa Catarina. Então, isso é uma coisa que... Pode falar, pode concluir. Então, essa é uma coisa que eu estava... Perdão, fala. Então, só para fechar, então, o Ildefonso é justamente essa figura incrível, um grande erudito, né, que sabia ler e escrever em português, francês, inglês e latim, né? Ele ainda é daquela escola antiga, né, que eles aprendiam latim, por consequência, já pegavam as línguas latinas, mas também já se aprofundavam no inglês e também no francês, que era, né, a grande nação da época, do início do século XX, né? Então, também tem isso. O Ildefonso também tem um livro voltado à parte educacional, falando justamente, fazendo uma crítica de um dos livros adotados pelo Estado de Santa Catarina para o curso de francês. E ele dizia que o autor havia plagiado e o livro era cheio de erros e tal, e ele ia demonstrando isso no estudo dele. Além de tudo, é um crítico ainda de letras ainda. O que eu ia falar é nesse sentido, né, que todos esses personagens históricos, catarinenses, intelectuais, eles não só têm uma importância dentro da literatura, mas eles tiveram um papel atuante na luta antirracista, né? Eles denunciaram o racismo que sofriam na época, né? Todos eles que tu citou, e também Antonieta de Barros e o Cruz de Souza, o nosso Alzemiro Lídio Vieira também, né? É lógico, não era o tema único a denúncia do racismo nas obras deles, mas perpassava, né? Estava lá presente, né? Fazia uma crítica da realidade sofrida que viviam, né? Eram agentes do seu tempo que estavam criticando a sociedade que viviam. Então, penso que para além da importância da gente visibilizá-los enquanto intelectuais, também na luta da resistência e reexistência, né, como dizem os decoloniais, nessa luta antirracista, né? Perfeito, é isso mesmo, Janaína, isso mesmo. Isso mesmo. Eles são sujeitos que não se apartaram do debate público, né? Uhum. A gente pode entendê-lo justamente no sentido de intelectualidade como um sujeito que se propõe ao debate público, né? Sim. Nesse conceito de intelectualidade. Assim. Então, é dessa forma que eu enxergo o Ildefonso, Trajano, Antonieta, o próprio Cruz, o Alzemiro, e toda aquela geração, né, depois, na década de 80, que já o poeta, né, e a turma nova, né? E essa turma nova que tem dos anos 90 para cá, uma turma toda engajada, né? Uhum. Uma turma que vem com uma formação política muito forte e consistente. Sim. Posso colocar o trechinho, então? Eu acho que vai ao encontro do que a Jana está falando, né? Pode dar um gostinho, a parte pessoal. inicial, porque faz um pouco do contexto, né, da nossa cidade e mostrar o porquê que essa população estava invisibilizada já historicamente, né, na cidade, e como ainda tem algumas coisas que ainda persistem na atualidade. Então, vou colocar aqui um pouquinho para a gente visualizar.
Se a gente for pensar, Florianópolis, início do século XX, é quase um outro mundo, né? Uma cidade muito mais próxima ao mar, uma cidade que está passando por uma grande transformação urbana, né? Lembrando que a população pobre e negra vivia no centro da cidade, em bairros como Pedreira, Menino Deus, Tronqueira, bairro da Rita Maria. Aqui na região de Santa Catarina, por exemplo, boa parte das cidades litorâneas, durante bom tempo, a população negra tinha bons pedaços de terras, não só nas áreas periféricas, mas em regiões centrais das cidades. Com a modernização, o projeto modernizador da República, essas populações foram sendo expulsas das regiões centrais das cidades e foram formando as periferias, as favelas. A favela é um fruto republicano. A favela não existia no período imperial. Do ponto de vista do trabalho, nós vamos conseguir perceber o quadro do negro em Santa Catarina, que foi fundamental para o desenvolvimento do Estado, por mais que alguns grupos étnicos e econômicos não queiram tratar disso. Porque a primeira leva de alemão chegada no Brasil, que chegou por Santa Catarina, foi em 1829. É só você pensar. 1829 foi ontem. Os negros já estavam no Estado pelo menos 200 anos antes. O meu avô, ele foi meu segundo pai. E meus pais eram separados, eu fui morar com eles com a idade de 3 anos de idade. Até 14 anos, que foi quando ele morreu em 65. Ele foi uma pessoa extraordinária. Hoje tem esse entendimento, né? Porque na época eu tinha meus 7, 8 anos, né? Ele era uma pessoa extremamente pacífica, humana, e era um homem religioso. Ele ficou muito aborrecido com a irmandade dos seus passos. Ele queria ser irmão. Eles não queriam, porque ele era negro. Tanto é que ele é o primeiro negro da Irmandade. Eu tinha aproximadamente de 8 para 9 anos, quando eu tive assim, um contato mais afetivo com o vô, né? E eu lembro bem que ele, todas as vezes que eu chegava lá, ele estava debruçado numa mesa, escrevendo com uma caneta de pena e uma Parker tinteiro com pena de ouro. Uma era tinteiro e outra era pena, né? Sempre escrevendo, com a mão assim na testa, né, e tal. E interessante que ele sempre lembrava de mim, ou de nós assim, né, que morávamos bem próximo, quando ele comprava lenha, o fogão era lenha, então aí tinha que botar as lenhas que ele adquiria num ranchinho, num paiol. Então ele mandava a minha tia, filha dele, a tia Cici, e pedia para que chamasse os filhos do Vidoca. O Vidoca era o meu pai, o Ovídio, apelido de Vidoca. Então quase sempre eu ia lá. E aí eu guardava tudo direitinho e tal, né? E depois que eu guardava a lenha lá, aí ele me chamava, mandava eu sentar à mesa e chamava a minha tia. Ô Cici, traz aí uma gasosa pro meu neto, o filho do Vidoca. Mas eu esperava mesmo ganhar um dinheirinho. E ele me dava um trocadinho, ele era muito econômico. No final do Império, a partir da década de 70 e 80 do século XIX, uma série de projetos ou de decretos-leis dificultando o acesso do escravizado e do ex-escravizados ao ensino formal. Mas a gente sabe que a população negra, ela tem historicamente uma tradição da oralidade. Então, os poucos que sabiam ler e escrever, ensinava os muitos que não sabiam. O Ildefonso tem um artigo em que ele fala: minha mãe foi minha primeira mestra. Ela me ensinou o abecedário. Malgrado o Estado brasileiro do Império e início da República não ter dado a mínima condição desse povo ex-escravizados se tornar cidadãos, eles por si só se organizaram individual ou coletivamente e se tornaram expoentes. Nós podemos
e temos o direito de estar aqui. Nós fizemos parte desse Estado, não só na construção dele, enquanto trabalho braçal, mas também intelectual. São 15 anos de pesquisa. Então, eu tenho uma filha que tem 20 anos. Ela cresceu me ouvindo falar em Ildefonso Juvenal, em Trajano Margarida e em João Rosa Júnior, né? A partir das minhas pesquisas nos jornais, acabei, de certa forma, me encantando. Então, eu achei muito importante conhecer a família. Olha, depois que Essa parte eu tô muito mais magro e com cabelo ainda, né? Então, tira a quarta só. É a verdade, câmera, né, que modifica a gente. Mas é interessante, né? Porque hoje eu já consigo assistir esse documentário sem chorar tanto, né? Mas no início mesmo assim foi... porque volta um filme todo na cabeça, né? Volta 20 anos atrás, quase... É um gurizão ainda, chegando na casa da Dione, neta do Ildefonso Juvenal, capoeirista, né? Cabelo, né? Sempre com dread ou com outra coisa. Cara, faz tanto tempo assim, né? Meu Deus, gente. Agora que eu tô pensando, faz tempo que a gente se conhece. Muito tempo, Lu. E aí, então, nesse processo todo... eu cheguei, assim, de paraquedas na frente da casa da Dione e me apresentei, falei que queria fazer uma pesquisa sobre o avô dela, e ela pegou, olhou para mim e tal, e ela assim, não, tá, entra aí, eu vou te mostrar algumas coisas. E ela desceu 2 malas, ó, a Ana Rita tá dizendo até que chorou, e Ana, e assim, é de chorar mesmo, tá? O lançamento do livro ano passado, assim, foi... 100 pessoas no auditório, todas chorando, com os depoimentos e tal, foi algo assim incrível, né? E então, quando eu cheguei, ela pegou 2 malas de couro, sabe aquelas malas antigas, assim? Assim, olha, tem coisa do meu avô misturado com coisas minhas, da minha irmã, da minha mãe, tem que selecionar isso aí. E aí fui selecionando. Aí chegou um momento que eu falei assim, Dione, tinha uma pilha, assim, né? Uma pilha grande, assim, de documento, foto e tal. Eu falei assim para ela, olha, agora eu vou pedir uma coisa para ti que nem filho pede para mãe, assim, vai ser mais do que isso. Eu vou pedir para levar isso para casa, né? Porque eu preciso digitalizar, preciso ver o que é isso aqui, né? Porque eu passei, assim, umas 3, 4 horas selecionando papel, né, antigo e tal. Que tesouro, hein? Que sorte, hein? Por historiador, um prato cheio. Prato cheio. Não, aí, assim, Janaína, tu imagina, né, Janaína? Aí ela olhou para mim, assim, ela tava fumando, ela olhou bem para mim, assim, e falou assim, esse cara vai me levar isso embora e nunca mais vai voltar. Né? Ela, não, tá, eu confio em ti e tal, tô confiando em ti, pode levar e tal. E aí, então levei, e aí, né, fiz um tratamento no material, depois devolvi já melhorado, todo aquele conjunto de fontes históricas, e aí comecei um contato com a família, né, então foi muito bacana, né, então desde 2005, mais ou menos aproximadamente 2005 para cá, eu tenho um contato direto, assim, constante com a família, nos mais diversos ramos, né, porque o Ildefonso teve 3 filhos, o Ovídio, a Gersi e a Ladir, então uma turma está aqui na Grande Florianópolis, dividida aí norte da ilha, São José, Estreito, né, mas tem uma turma também que está em Blumenau, outros dispersos, né, então, à medida que a gente consegue ir catando e juntando a turma, é bonito porque a gente percebe na família, isso é interessante, tanto na família do Ildefonso como na família do João Rosa, parece que essas pessoas lá do início do século XX, elas botaram tanta energia, tanta emoção, tanta verdade naquilo que faziam, que ainda hoje os netos, bisnetos, carregam traços deles. Né? E, por exemplo, do Ildefonso Juvenal é incrível, assim, porque boa parte da família tem uma veia artística. Tem veia artística, assim, ou pintam, ou compõem, né? Então, é bem bacana. Tanto é que quem faz a capa de apresentação de orelha do livro
é a Karine Miles, que é uma bisneta do Ildefonso. Que legal. Né? E lá na Alemanha, hoje, mora uma sobrinha neta dele, que é neta do Raul Tito, que era irmão do Ildefonso. E aí também temos contato direto, então Alemanha, São José, tal, estamos aqui conectados. Que legal, né? É uma pesquisa bacana, pesquisa bacana. É, muito interessante. Com certeza, com esse material todo, ainda tem muito a ser descoberto, né? Muito por ser dito. E aí eu fico pensando também, vendo esse documentário muito sensível, emocionante, o Caneta falando sobre isso, a professora Maria Aparecida Moreira, né? Também falando, né, dessas estratégias de resistência, né, das brechas encontradas, que a população foi se encontrando para deixar as suas marcas, né, para deixar a sua voz, seja através, como tu falou, ou da pintura, ou da escrita, ou da organização social, do movimento literário, ou de uma irmandade, ou da capoeira, ou da música, né? Então, foi se tentando caminhar pelas brechas, né, possíveis nessa sociedade ainda mais racista que o tempo que a gente vive hoje, né, para que não passasse em vão, né, para que a história da sua vida e o seu pensamento, o seu legado ficasse marcado de alguma forma, né? Isso é muito interessante, né? Através da oralidade, né, que a gente pensa, se perdeu, né, porque a história hegemônica, né, muito da escrita, né, por muito tempo se resistiu muito dentro da história, né, na minha época, que eu sou mais jovem que vocês, mais antiga que vocês, né, vocês são mais jovens, não se acreditava na época da minha formação na UDESC, na história oral. Era uma metodologia de pouco valor, justamente porque estava muito apegado, né, às metodologias europeias, numa racionalidade, né, de você mensurar realmente a verdade, né, como se fosse algo possível de captar uma única verdade, né. Então, estava sujeito a essas pesquisas, não valorizando a oralidade, não valorizando outras fontes históricas, de perder muita riqueza, né? E aí tu vê no depoimento desse documentário, gerações várias, netos, bisnetos, que têm o que contar, né? Que através da oralidade vão fazendo eternizar esse conhecimento do avô, do bisavô, né? Muito bonito isso. Tu sabe, Janaína, nós estamos falando aqui com duas professoras de ensino fundamental e médio, né, da rede municipal de São José. Então, sim, vocês estão diretamente com os alunos, né? Alguns anos atrás, eu em sala de aula também, eu propus para os meus alunos um desafio, na verdade foi quase que um projeto, que era Caçadores de Histórias. Caçadores de Histórias. Esse era o projeto educacional que eu tinha elaborado na época. O que era a ideia? A ideia era que cada aluno trouxesse um utensílio, um objeto antigo. Podia ser fotografia, roupa, qualquer coisa. Só que tinha um detalhe. Não podia ser só o antigo pelo antigo. Tinha que me trazer qual era a relação daquele objeto com a família. Tá? Então, vai trazer o ferro? Tá, tudo bem, mas agora me traz a história do ferro. Me traz uma memória disso aí, alguém que tinha, né, que teve lá que passar com o ferro em brasa e tal, me traz uma história junto. Esse era o desafio. E aí, cara, fiz isso com, acho que ensino médio, ensino fundamental, acho que do 6º ao 9º ano, assim, de uma forma geral, e veio muita coisa, geralmente vem muita moeda, né, muito dinheiro antigo, muito ferro, né, aquele ferro de passar ainda com a brasa, mas duas coisas me chamaram muita atenção. Uma foi uma moeda de 1799, do tempo do Brasil colônia ainda. Uma aluna tinha isso achado de família, era um rolo lá, e ela trouxe isso para a sala de aula, daí isso rendeu matéria, rendeu entrevista, foi bem bacana. Mas teve uma outra coisa que não rendeu nada disso, e que para mim foi muito significativo. Foi um aluno de sobrenome Rebouças, tá?
E aí perguntei para ele, e a família tinha realmente uma relação com a família Rebouças, lá do André Rebouças, né, que foram os irmãos, né, foram engenheiros no Brasil Império. Todo e qualquer túnel criado e feito no Brasil Império tinha a assinatura dos irmãos Rebouças. Né? Eles eram os engenheiros da família real. E aí ele me trouxe, sabe o quê? Um brinco de bronze com um desenho entalhado de uma... Como é que é o nome daquela flor cheia de pétalas que a gente chama? Tipo uma... Tulipa, não? Não é bem uma tulipa, geralmente daqui a pouco vem, tá? Mas é uma flor toda, né, com muitas pétalas, tá? Uma flor com muitas pétalas. Tá? Então, esse era o brinco. E aí ele me trouxe isso, assim, tinha uns 10 pacotes antes de chegar do brinco. Tinha uma caixa grande, uma caixa pequena, uma outra menor, um papel, Cuidadoso. Um plástico e tal. Ele disse, professor, a mãe deixou eu mostrar e guardar. Tipo assim, era para mostrar e guardar, e senão minha cabeça, né, tal. E aí ele me mostrou isso, e aí eu peguei, também olhei aquele brinco. Então, assim, era um brinco, a gente está falando de registro, né, dessa oralidade, dessa coisa que permanece em gerações, né? Então, aquele brinco era de uma das mulheres africanas que foi raptada em África e trouxe isso consigo para o Brasil e foi passando de geração em geração para as mulheres da família. Nossa! Isso existe, isso está em algum lugar aí de algum ex-aluno meu, tal, de sobrenome Rebouças, tá? Então, se alguém estiver assistindo isso, repasse, tá? Mas é isso, tá lá, tá? A família tem isso guardado, é uma relíquia, entende? Então, quanta história, como a gente, tanto você quanto a professora Luciana, estão tocando num assunto que é muito pertinente, a valorização da história, da memória, né? Dos vestígios, da oralidade, daquilo que é contado de família, né? De geração em geração, e como a gente aprendeu num determinado momento que a história, né, africana ou dos afro-brasileiros, dos negros, era uma história menor, uma história sem importância, esses relatos eles foram ficando para trás, né? Foram ficando no máximo no reduto familiar. E acabaram não se tornando o quê? A história oficial. Sim. Sim, e o Estado muito pouco preocupado com a memória, né? Não. Uma pena. Pouquíssimo. Então, assim, só estou trazendo alguns elementos para a gente discutir a riqueza dessa memória, né? Então, a gente está pegando aqui a memória do Ildefonso Juvenal, a partir dos netos, e é bem bacana, porque quando eu cheguei para os netos e perguntei, porque lá no início eu queria saber como que era o Ildefonso, né? Eu sabia só de imagem, né? E eu perguntei, mas como que era o Ildefonso? Tamanho, que altura que ele tinha, como é que ele era, né? Como é que era a fala dele? Não, mas o avô era muito alto. Era muito alto. Eu, muito alto? É, muito alto. Ele assim, era um pouco maior que você. Aí eu tenho 1,78 m, fiquei pensando, bom, o Ildefonso devia ter 1,80 m, né, 1,81 m, 82, por aí. E aí eu fui pesquisar na Polícia Militar, né? Como ele entrou na Polícia Militar, devia ter lá o registro de entrada dele. Encontrei. E deu o quê? Deu a altura do Ildefonso. Olha só. O Ildefonso tinha 1,70 m. Aí eu cheguei para a família e falei, ele tinha 1,70 m. Não, mas não pode. Assim, quantos anos você tinha quando você conheceu seu avô? Eu pensei nisso. Claro, eram crianças, né? Tinham lá seus 7, 5, outros 12. Então, claro, um homem... Claro, o Ildefonso tinha... gigante, ele sempre tinha uma postura, né, sempre de terno, gravata, paletó, né, então, um homem sempre muito bem postado, né, sempre de sapato, então, um homem respeitoso. Então, quando os netos conheceram o avô, já conheceram um homem formado, consolidado na sociedade, um homem que falava diretamente com o governador, que viajava, que dava entrevista, que tinha jornais, que tinha livros, que era respeitado, né. Então, claro, aquele homem era muito maior do que realmente era, né?
Para a gente brincar um pouco dessa coisa também da metodologia da história oral, né, o Lu e Janaína. E às vezes a memória também ela nos prega umas peças. Maravilhoso, porque a gente pode trazer os parentes dos alunos também para estar contribuindo, enriquecendo a aula, né? Já fiz isso algumas vezes. O que nós temos de memórias, de belas memórias, aqui da região de São José, é algo que merecia um livro só de memória. Sim, verdade. O tempo que o pessoal pescava no Rio Araújo, pescava no Rio Três Henriques, o tempo que ainda era a travessia ainda não era pela BR-101, era pela Rua Velha, né? Sim. Então, assim, o tempo gente, que o Estreito pertencia a São José, né? É muita história, é muita coisa boa aí que temos para contar, né? E as pessoas ainda estão, a parte está viva ainda, né? A parte está viva. Sim, há muito que se pesquisar, né? Acho que isso é bem importante a gente frisar, né? Porque apesar do pouco prestígio social que a nossa carreira de intelectuais, né, da educação, de professores, tão pouco valorizado no nosso país, né? Mas penso que é muito importante a gente estar incentivando essas novas gerações à pesquisa, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fui fazer uma pesquisa, quantas teses, quantas dissertações da história será que já tem sobre a história de São José? Não tinha nenhuma. Quer dizer, um povo com tanto a dizer, uma história tão rica, né? Porque São José, até a construção da ponte Hercílio Luz, no início do século XX, São José tinha uma importância econômica, cultural muito grande, né? Muito grande. Era uma das regiões de maior destaque de Santa Catarina. No entanto, a gente tem poucas pessoas ainda interessadas em registrar essa história, né? Então, se os nossos alunos, as nossas alunas estiverem vendo, né? Pesquisem, quem sabe, porque um fio da meada vai levando a outra coisa, né? Quem sabe começar pela história da sua família, da história do seu bairro, né? E isso vai entrelaçando várias histórias e muita coisa bonita ainda está escondida, esperando alguém se interessar em abrir essa arca desse tesouro, né? Porque assim, quando a gente trabalha com memória, e sobretudo a escrita dessa memória, a gente trabalha com a questão afetiva, identitária, né? Sim. Trabalhamos a história, e, consequentemente, o aluno começa a trabalhar também a sua própria história, e começa a dar sentido à sua história dentro da história da cidade. Por mais que ele não seja natural do município ou do estado, sim, mas o fato dele pensar sobre a sua terra de origem ou, né, o bairro onde está morando e buscar conhecer aquela história, ele já passa a ter uma outra percepção e uma outra relação com a cidade. Sim. E o que nos falta hoje muito, né, Janaína e Luciana, é essa ligação. As pessoas estão, né, apartadas perdendo o vínculo com a cidade, da história, né? Perdendo o vínculo com a cidade, isso mesmo. E essas gerações mais novas transitam muito pouco pela cidade, cada vez menos, né, Fábio? Por diversas razões, né? Isso. Na nossa geração, a gente tinha uma autonomia maior para transitar. Lógico, a questão da violência era menor, os perigos eram menores, mas o fato é que essa geração nova, ela está muito encerrada dentro de casa, né? E especialmente nesse ano 2020, não tem muita escolha. Mas, de modo geral, os nossos alunos, eles transitam do trajeto escola-família, ali no seu bairro, né? Quando muito, ficam presos dentro de pequenos apartamentos, enquanto os pais trabalham, ou às vezes vive só com a mãe trabalhando. Então, assim, vivem pouco a cidade, se relacionam um pouco com os espaços públicos, né? Com o patrimônio da cidade, né? E isso, penso que é um papel importante da escola assumir, né? De estar fortalecendo esses vínculos com a cidade, onde a escola está inserida, onde a comunidade está inserida, para que a gente pense mais sobre o nosso tempo, né? Tempo atrás saiu uma pesquisa que o Brasil liderou do país das Américas
de ser o país que tem menor consciência histórica, menor consciência da realidade em que vive. E realmente é, né? Comparando com a história aqui da América Latina, os nossos alunos, enfim, a sociedade brasileira em geral, e catarinense não está fora disso, a gente tem pouca consciência de classe, a gente tem pouca consciência política, a gente conhece muito pouco a história do lugar onde a gente vive, além do lugar, bairro, cidade, estado, mesmo do Brasil, né? E não é culpa dos alunos em si, né? Não é uma questão de achar um culpado, né? É algo muito complexo, né? Mas que nós que estamos à frente da educação também, né? Temos um papel importante, né? De tornar significativa e de forma crítica essa história do Brasil, a história da cidade, do estado, né? Eu penso da mesma forma, né? É nosso papel e compromisso justamente possibilitar uma leitura crítica, né, e sensível da realidade. Sim. E isso passa pela história, né? Isso passa necessariamente pela qualificação dos professores, dos educadores. Sim. Isso passa necessariamente por um bom currículo escolar, né? Por boas condições de trabalho, estrutura e infraestrutura. Porque às vezes não há interesse público disso, né? Aí o Darcy Ribeiro, voltando àquela frase que tu pegou no início, né? Darcy Ribeiro dizia, né? O descaso com a educação não é um descaso, é um projeto. É um projeto político, né? É um projeto. A alienação, né, das pessoas é um projeto Isso. Político. É um projeto político, isso mesmo. Não se ensina a população para serem sujeitos do mundo, né? Ensina-se a serem obtusos, né? Fechados, dentro de cada caixinha e tal. Fazer esse processo realmente de uma leitura mais crítica e consciente da sociedade, realmente é um projeto que não agrada à elite e aos donos do poder. Sim. Fábio, já estamos quase chegando numa hora e 30, né, de live, e aí eu queria então fazer um fechamento, né, da tua fala, e eu projetei aqui a tela, né, a página do Prêmio Jabuti, que tá, até grifei ali, né, para todo mundo acompanhar, né, que você então é um dos selecionados, né, um dos finalistas do prêmio, que amanhã vai sair o resultado final, né? Então a gente tem aqui, né, no item crônica, Ildefonso Juvenal da Silva, um memorialista negro no sul do Brasil, autor Fábio Garcia, editora Cruz e Souza. Que legal. Então eu quero primeiro, né, te desejar todo sucesso, né, que já é um sucesso por estar ali, não só o teu nome, mas acredito que pela temática estar ali, né, já é uma conquista para nós visualizarmos Santa Catarina, não por aquele viés europeu de sempre, que a gente já está acostumado a ver, mas a história de um negro no sul do Brasil, como colocou ali, né, no título. Então, penso que já é um sucesso por isso. Então, mas claro que nós queremos que você esteja amanhã recebendo esse prêmio. Então Lu, te agradecer pela tua disponibilidade, por estar aqui compartilhando, né, a tua pesquisa, os teus conhecimentos. Como a gente está nesse processo agora virtual, né, Jana? Todas essas parcerias que a gente foi estabelecendo também durante o ano, através das nossas lives, a gente convida também, né, para que se o ano que vem nós estivermos ali, quando normalizar a situação, né, de tu também visitar a nossa escola, conhecer os nossos estudantes, fazer essa conversa, né, com o autor, né, contar com mais calma, todos esses 15 anos de tua pesquisa, né, que tem várias coisas aí para serem elaboradas, serem reconstruídas, principalmente, né, com esse compromisso que a Jana falou, né, dessa luta antirracista, que não é só da disciplina de história, é de um compromisso de todos os educadores e educadoras, mas, claro, a nossa disciplina, ela tem, com certeza, esse compromisso, né, principal, né, de fazer esses grupos contarem suas próprias histórias também, né, e serem visibilizados no nosso currículo. Jana?
Ô, Lu, deixa o Fábio falar, ele quer falar. Eu só queria dizer que eu compartilhei com vocês aqui o link da Câmara Brasileira do Livro. Amanhã às 19 horas, cerimônia ao vivo. A cerimonialista será a Maju Coutinho. Olha. Então eles vão apresentar os finalistas e daí vão dando, acho que a ordem de classificação de cada autor, tá? Então quero convidar todos. A Lu pode republicar aqui o link. Será transmitido pelo YouTube e Facebook. Acho que nós já mesmo, Fábio? 19 horas. Ah, legal. 19 horas. Acho que nós já estamos de parabéns, né? Porque nessa grande final, a editora Cruz de Souza é a única representante de Santa Catarina. O livro já recebe o selo livro finalista, que já é uma grande conquista. Eu queria dizer para vocês, para que todos que estão nos assistindo, se nós conseguimos chegar lá, olha, você também pode conseguir, porque assim, foi no susto. Claro que ninguém participa de um processo seletivo no susto, né? Mas no início do ano, quando a Câmara Brasileira do Livro abriu seleção para o Prêmio Jabuti, eu coloquei o livro do Ildefonso, mas a título de experiência, né? No sentido, olha, claro que eu acreditava na minha pesquisa, isso aí sem sombra de dúvida, mas pensando a dimensão desse país, as grandes editoras da região do Sudeste, né, Rio de Janeiro e São Paulo, que dominam o cenário editorial no Brasil e tal, fiquei pensando, para experiência, é aquele vestibular que tu entra para saber como que funciona e tal. E foi dessa maneira mesmo, honestamente falando, eu entrei para, no máximo, receber um parecer dos avaliadores, dos jurados, dizendo, olha, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar lá, né, próxima vez, sei lá, né, organize o teu material de outra forma e tal. E aí, há 3 semanas atrás, saiu a lista, então, dos 10 finalistas. Aí, assim, eu estava um pouco ansioso. Aí, o que eu fiz? Eu primeiro almocei. E aí, eu fui conferir a lista. Porque eu pensei, cara, se esse negócio der, né, vai que dá certo esse negócio aí, eu não vou nem almoçar mais, né? E realmente, é verdade. E aí, bum, lá estávamos, né, lá estava o nosso nome na lista dos 10 finalistas. Então, ali já foi para mim, naquele momento, o mundo já podia parar, e já estava tudo certo, já estava tudo 10, eu já estava demais de satisfeito e contemplado. Aí a organização, né, avisou, olha, daqui 1-2 semanas sai a segunda lista com os 5 finalistas, em cada categoria. E aí sim, esses 5 finalistas vão para a grande final. Mas eu já pensei, gente, já tá bom, o livro já tem o selo finalista, já tá certo, não sei mais nada. E aí, para nossa alegria, novamente, quando bateu a última lista, né, dos 5 finalistas, constávamos novamente na lista, entre os 5 melhores livros de crônicas do país. Então, bom, ali eu percebi o quê? A importância do nosso estudo, percebi a importância desse selo, já que o livro já tem de livro finalista para Santa Catarina, para nós pesquisadores negros, para nós pesquisadores militantes, né? Para nós que estamos aqui no ensino-aprendizagem, isso para nós é muito importante, porque demonstra que um trabalho com seriedade, levado com seriedade, com ética e com respeito às fontes e às pessoas, é um trabalho que será, né, e terá o mérito reconhecido, com certeza. Por mais que demore esse reconhecimento ou essa visibilidade, né? Mas quando a gente faz um trabalho realmente com uma base ética, eu acredito muito nisso, né? Trabalhar com a base ética, trabalhar com respeito ao próximo, trabalhar com o respeito às fontes, às instituições, as coisas vêm na medida certa, né? Então, muito, eu acredito que essa indicação à final do Prêmio Jabuti irá fortalecer os escritores de Santa Catarina, os já existentes e os futuros. E eu espero realmente que
que os nossos alunos, voltando, ligando tudo aquilo que a gente conversou hoje, se sintam motivados, se sintam atraídos a escreverem, a estudarem, a ler o mundo de uma forma propositiva, né? Buscando transformar e deixar uma marca melhor para o mundo. Porque a nossa passagem na Terra ela é muito rápida, né? Sim. Então, e passar apenas para consumir, para ter, né, é muito pouco. Eu acredito não numa interação assim divina, mas eu acho que a gente pode buscar a explicação mesmo nas relações materiais, humanas, e nós podemos construir um mundo mais justo, igualitário e saudável para todos, mais digno para as pessoas. É nisso que eu acredito, e é isso que eu espero que o trabalho, que esse trabalho sobre o Ildefonso Juvenal traga e possibilite para a sociedade de uma forma geral e para Santa Catarina em especial, que é o estado que eu adoro. Nasci no Paraná, mas eu já tenho nasci no Paraná, mas eu já pedi o meu Mané Card, já tenho meu Mané Card, e agora ninguém mais tira. Então, gente, assim, queria agradecer imensamente, eu sei que já estamos na reta final, queria agradecer imensamente o carinho de ambas as colegas de profissão, a professora Janaína e a professora Luciana. Ambas eu conheço há muito tempo. A professora Luciana foi minha colega de graduação. Ah, é? Então, não sabia disso. Nós fomos... Que legal. Eu era estagiária do Ruiz. Ela era estagiária de um professor que era um figuraça, na época, que era o professor Ruiz. Todos temiam o professor e ela era estagiária dele. Assim, dizia assim, mas como é que ela sobrevive nisso, né? E lá estava a Lu. Então, temos várias histórias engraçadas. A Lu também tem muitas memórias afetivas, né, Lu? Porque eram 3 meninas, né? Era a Luciana, a Mari e a Maria, né? Então, eram as 3 que andavam sempre juntinhas, agarradas e tal. E nós lá, com aquelas ideias sempre utópicas de mudança de sociedade, mudança de universidade, né? Mas sempre, eu acho que a nossa semente, né, Lu, sempre esteve plantada, e a Janaína também não é diferente, lá na UDESC, a gente sempre pensando da mesma maneira. Como transformar essa sociedade em uma sociedade melhor da qual nós encontramos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso engajamento, é isso que nos motiva a acordar todo dia e a fazer um dia diferente todos os dias. Então, eu aprendi uma frase que eu gostei muito, e que é assim, o sorriso do seu olhar me faz bem, né? E o trabalho de vocês dignifica a nossa sociedade. Então, os meus parabéns a vocês duas e a todos os nossos colegas de sala de aula que todos os dias buscam fazer dessa sociedade uma sociedade melhor. Meu muito obrigado. Nós é que temos que te parabenizar. Hoje é o dia contrário, tá? Eu queria endossar as palavras da Lu, mas antes de dizer, eu não sabia que vocês tinham estudado juntos, né? Essa safra foi muito boa dessa turma, né? Vocês são representantes, né? A Lu é uma professora de uma disposição invejável na sala de aula e fora a sala de aula, né? Ela é a nossa youtuber aqui, é responsável por estar movimentando a história em tempos de pandemia, nos puxa, daí a gente vai atrás dela. E você, Fábio, né, que bonita a tua trajetória, né, de você estar deixando a sua marca, inspirando essa juventude para que possa seguir o seu caminho. E como tu disseste, né, se amanhã apareceu o teu nome, o teu livro lá, vai ser ótimo, né? E vai estar abrindo um caminho para Santa Catarina, para outros pesquisadores negros, negras, né? Mas se não aparecer lá, já chegou tão longe que também já está levando muita gente, né? Isso mesmo. Então, com certeza, junto com você, muitos outros estiveram envolvidos nesse teu trabalho, e está inspirando, servindo de referência para essa geração e para outras
que virão, né? Então, parabéns realmente pela tua produção, pelo teu projeto de vida, né? Pela tua perspectiva enquanto historiador, pela tua pessoa. Eu queria homenagear o nosso Alzemiro Lídio, desculpa estar falando dele, e hoje você é o nosso homenageado, mas é que quando eu pesquisei ele, né, no meu mestrado, depois de pouco tempo, assim como você, eu soube do seu falecimento, então não pude me despedir dele, e eu penso que nesse momento que a gente está falando da literatura negra catarinense, e que algumas pessoas que estão nos vendo são de São José também, conhecer um trechinho dele. Vocês me permitem, tem a permissão da... Pode ser, Lu? Sim. A Lu que está como organizadora aí, pode ser? Chama-se Um Corpo Neutro na Calçada. Um rosto triste na rua varrida. Um momento de resto procurando a vida. Vida que morreu sem o corpo saber. De morte prematura de tanto sofrer. Passos que andaram sem nunca chegar. Mãos que apalparam sem no mundo tocar. Um corpo neutro na calçada. É toda a inquietude do meu poema. É gente que não cometeu crime, mas que nasceu já com algema. Então, com essa pequena homenagem, né, e com toda a tua obra, com tudo que a gente falou hoje, que a gente possa falar muito sobre a importância de ser antirracista nessa sociedade, né, especialmente, assim, nós, professoras brancas, falando para um público branco também, que assuma o seu papel, a sua responsabilidade, né? De assim como criou o racismo, que se comprometa também no enfrentamento e no combate dele, né? Que a gente deixe de perceber o corpo negro como um corpo neutro na calçada, como diz o Alzemiro, né? Que a gente possa subverter a educação, subverter a base nacional curricular comum que nos sufoca, né? E a gente possa ver as pessoas para além da racialização de seus corpos, né? Que a gente possa contribuir para um mundo melhor, como falou o Fábio. Obrigada, viu, Fábio? Partilhar um pouquinho da tua experiência Obrigado. de vida e pelas tuas pesquisas. Obrigada, Lu. Boa noite, né? A todas e a todos. Vamos encerrar a transmissão. Essa foi a nossa última live, né, do projeto Historiando.com. Uma live especial em todos os sentidos, né, de, como o Fábio falou, de muita memória afetiva, né, penso que aquela ideia do Ubuntu, né, eu sou o que nós somos, então acho que nesse momento, mesmo aí cada um em sua casa, continuamos criando essa coletividade, esse eu que nós somos, que é o que o Fábio falou, né, a nossa grande busca dentro da educação, a coletividade, a justiça, a equidade. Então, pensando nisso, né, cada um cuide bastante de si, de sua família, porque o momento ainda não está resolvido, né? A situação ainda está ruim, então a gente tem que se cuidar com a vida individual, mas também pensando no coletivo. Um grande abraço a todos e a todas que nos assistiram. Depois esse vídeo vai ficar disponível tanto no Facebook quanto no YouTube, para que possa ser estudado e assistido. Um grande beijo. Agradeço. Beijo. Boa noite, gente. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau.